No Café com Nostalgia de hoje, vamos viajar por uma das histórias mais emocionantes e dolorosas da música mundial. Uma história que ultrapassa o simples ato de compor e cantar. Uma canção que nasceu da dor, mais profunda que um ser humano pode carregar, a perda de um filho. Estamos falando de Tears in Heaven, de Eric Clapton. Mas antes de entendermos como essa música surgiu e por que até hoje emociona gerações inteiras, precisamos mergulhar um pouco na vida de Clapton e no que o levou a compor essas palavras tão carregadas de dor, saudade e esperança. Eric Clapton sempre foi reconhecido como um dos maiores guitarristas da história. Desde muito jovem, ele já demonstrava talento fora do comum para o instrumento. Seu apelido nos anos 60 era Slow Hand, e ele ficou famoso não apenas pela técnica, mas pela capacidade de transmitir sentimentos através das notas. Ao longo das décadas, construiu uma carreira sólida, passando por bandas icônicas como Cream, Derek and the Dominos e seguindo carreira solo. Mas, por trás do sucesso, sua vida sempre foi marcada por conflitos, amores conturbados, vícios e dores profundas. Foi no final dos anos 80 que Clapton descobriu uma nova razão para viver, seu filho Connor, fruto do relacionamento com a modelo italiana Lori Del Santo. Para ele, Connor representava uma espécie de recomeço. Clapton já havia vivido muitos excessos, já havia lutado contra dependências e passado por relações que o deixaram em pedaços. Mas aquele menino pequeno trouxe uma nova luz para a sua vida. Era como se finalmente ele tivesse encontrado algo que realmente importava mais do que fama, mais do que os palcos, mais do que qualquer aplauso. Infelizmente, essa alegria seria interrompida de forma brutal. No dia 20 de março de 1991, Clapton estava em Nova York para passar alguns dias com Connor. Era uma manhã comum, e ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Connor, que tinha apenas 4 anos de idade, brincava no apartamento do 16º andar de um edifício de luxo em Manhattan. Em um descuido trágico, o menino correu pela sala e acabou caindo pela janela, que havia sido deixada aberta por um funcionário da manutenção. Foi uma queda fatal. A notícia caiu sobre Eric Clapton como um raio. Ele estava a caminho para buscar o filho, naquele mesmo dia, para passar juntos no zoológico. Quando recebeu a ligação, sua vida desabou. A dor era tão intensa que ele mal conseguia acreditar. Como continuar vivendo depois de perder aquilo que mais dava sentido à sua existência? Clapton se isolou do mundo. Durante meses evitou aparições públicas, cancelou compromissos e se entregou ao luto. Foi um período de silêncio e solidão. Mas como acontece com muitos artistas, a dor encontrou um caminho para se transformar em música. Clapton precisava externalizar o que sentia, e a forma que encontrou foi através da canção. Assim nasceu Tears in Heaven. A música não foi composta de forma pensada para o mercado. Não foi planejada para ser um sucesso. Ela surgiu como um desabafo, quase como uma oração. A letra é simples, mas profundamente tocante. Clapton se questiona: "Você saberia o meu nome se eu visse você no céu?" Uma pergunta direta ao filho, como se imaginasse um reencontro em outra dimensão. A canção fala de dor, mas também de esperança, de reencontro e de aceitação. É como se Clapton buscasse consolo na ideia de que a vida continua, de alguma forma além daqui. Em 1992, Tears in Heaven foi lançada oficialmente, fazendo parte da trilha sonora do filme Rush e, logo em seguida, no álbum Unplugged, gravado pela MTV. O impacto foi imediato. O mundo inteiro se emocionou com a vulnerabilidade de Clapton. A música conquistou o topo das paradas, ganhou 3 prêmios Grammy e se tornou um dos maiores sucessos da carreira dele. Mas mais importante do que os prêmios foi o fato de que milhões de pessoas se sentiram tocadas pela sinceridade daquela dor. Pessoas que também haviam perdido alguém encontraram naquela música um espelho, um conforto, um espaço para chorar junto. Clapton, porém, não via a canção como algo para sempre. Ele mesmo declarou anos depois que Tears in Heaven era uma forma de sobreviver àquele momento específico de sua vida. Por muito tempo, continuou tocando a canção em seus shows, mas em 2004 decidiu deixá-la de lado. Para ele, revisitar aquela dor noite após noite já não fazia sentido. O tempo havia passado, a ferida havia cicatrizado de outra maneira, e ele não queria mais viver no luto através da música. Ainda assim, Tears in Heaven continua viva. Não apenas como uma canção de sucesso, mas como um hino de humanidade. Um lembrete de que mesmo as maiores estrelas da música também enfrentam dores inimagináveis, e que a arte muitas vezes nasce dos lugares mais sombrios do coração. Aqui no Café com Nostalgia, refletimos sobre como a música é capaz de imortalizar sentimentos. Clapton transformou sua dor em melodia, e com isso, deu ao mundo uma das músicas mais emocionantes de todos os tempos.
Mais do que números ou posições nas paradas, Tears in Heaven se tornou um símbolo da ligação eterna entre um pai e um filho, entre o amor e a saudade. E talvez seja essa a verdadeira força das canções que atravessam gerações, a capacidade de nos fazer sentir. Quando escutamos Tears in Heaven, não estamos apenas ouvindo notas e palavras. Estamos ouvindo um coração partido, um homem tentando se reconstruir, e a lembrança eterna de um filho que se foi cedo demais. Se você já passou por uma perda, certamente essa música tocou você de um jeito especial. E se nunca passou, talvez ela faça você refletir sobre a fragilidade da vida e sobre como cada momento ao lado de quem amamos é precioso.